Cada dia que passa, aquilo que todos nós prevíamos e alertávamos em 2022 acontece. Tudo que a gente falou que ia acontecer se torna realidade. O desastre era iminente, afinal de contas, conduzir um descondenado à presidência da República, pegar um sujeito completamente inapto, um desqualificado, tirar ele da cadeia e tornar ele presidente do Brasil, daria problema. Afinal de contas, não contente em pôr lá o descondenado, ele levou toda a quadrilha junto com ele. Voltaram à cena do crime, como bem disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E é o que a gente sabia, vai dar problema, e o Tribunal de Contas da União, o TCU, autorizou a abertura de processo em caráter de urgência contra a Previ. Mas para você entender o que raios é a Previ, o que é esse processo? Isso é muito grave, então presta muita atenção. A Previ é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Se lembra dos fundos de pensão, escândalo daqui dos fundos de pensão? Então, o negócio dos Correios, pois é, a gente tem isso acontecendo novamente, um problema na Previ. Mas a coisa é mais densa, dá uma olhadinha. Tudo começa porque a tragédia era anunciada. Eles nomearam o Sr. João Luiz Fukunaga, um sindicalista sem experiência nenhuma. Sabe qual é o currículo dele? Professor de História e militante sindical. E esse cara foi tocar a Previ. Naturalmente, não ia dar certo. Não tem como dar certo. O cara é um inapto. Ele não tem a menor noção de nada. Eu acho interessante isso, porque a esquerda pega militante, pega professor de História e bota para cuidar de economia, cuidar de previdência, como se eles soubessem investir. O cara é um ferrado, não soube cuidar das próprias contas, não soube gerir o próprio dinheiro, mas vai gerir a previdência de todo mundo. Vai dar errado. E deu. Em 2024, ele foi afastado por não ter experiência para o cargo. É incrível! Só que ninguém falou nada do assunto. O negócio foi subnoticiado. Justiça afasta novamente o presidente da Previ por não ter experiência para o cargo. É uma tragédia anunciada. Mas assim, qual que é o resultado disso tudo? O óbvio, a Previ está quebrada. Quem vai pagar a conta? Inicialmente os funcionários, que a previdência deles foi pro vinagre. Eles vão ter que cobrir o rombo, senão a aposentadoria deles vai derreter no futuro. Mas aí você está no Brasil, o Lula é o presidente e você pode ser convocado a cobrir esse rombo, como através dos seus impostos. Daqui a pouco vai ter uma manobra num jabuti, que vai estar num projeto de lei, que vai deslocar recursos da saúde, da educação, de algum lugar, para cobrir o rombo da Previ. É assim que funciona, ou eles criam uma nova taxa bancária que você vai ter que pagar e vai cobrir o rombo da Previ, para manter os funcionários que são concursados minimamente adequados ali funcionando, e a conta é rateada entre todos os brasileiros, como eles sempre fazem. E a situação é tão grave que o Tribunal de Contas vê risco absoluto em fundo de pensão do Banco do Brasil. Esse é o maior risco que pode ter. Então, um risco extremo, ou seja, deu problema. O barco afundou, foi à bancarrota. O prejuízo é de 14 bilhões de reais. É um prejuízo astronômico. Só que assim, vamos lá, existem dois tipos de previdência. Existe o INSS, que é errado, que dá errado, é uma pirâmide lá, todo mundo sabe, existe a previdência privada, que é a que funciona, quando é bem gerida, né? O interessante é que nos fundos de previdência que estão aí no meio, eles reúnem profissionais qualificados para fazer a gestão do dinheiro e garantir a aposentadoria. E normalmente isso dá certo, exceto quando você bota um inapto desqualificado, num governo tão desqualificado quanto, para tocar esses recursos. O que aconteceu? O fundo da Previ não foi administrado profissionalmente e o negócio quebrou. Só que existem mais funcionários sindicalistas inaptos em outras autarquias. Se você está pensando que é só na Previ, não é. A gente tem nos Correios, a gente tem no Funcef, entre outras empresas públicas que criaram fundos. E vale lembrar que o próprio Lula disse que os fundos de pensão devem apoiar o PAC, que deve ser o Programa de Aceleramento da Corrupção, talvez. São aquelas obras que o Lula acha interessante. Normalmente as empresas ligadas ao Lula fazem a obra, como vocês já viram na época da Lava Jato. E aí, o que me salta aos olhos? Pô, já deu problema na Previ. Os fundos de pensão são uma garantia para que os funcionários consigam se aposentar bem. O governo não consegue gerir o INSS porque o modelo de pirâmide do INSS não dá certo. Lá é uma porcaria, não garante boa aposentadoria para ninguém, lasca a vida de todo mundo. É muito melhor você investir na previdência privada ou no fundo de pensão, desde que não seja gerido pelo governo. Porque um fundo de pensão gerido pelo governo, ele está sob a gestão de inaptos como o Fukunaga, que pode pegar o dinheiro da tua aposentadoria, botar em obra do PAC, com aquele recursinho Mabembe criado pelo Lula, às vezes vai financiar uma obra lá em outro país,
você se lasca com isso tudo, o governo quebra, não paga a conta do fundo de pensão, você no futuro não vai se aposentar direito, vai depender do INSS, assim, o governo mete a mão não apenas na tua vida inteira pagando imposto, mas depois na garantia da tua aposentadoria. Incrível, mesmo quando você é um cara precavido e investe dinheiro em fundo de pensão. Essa é a prova cabal e irrefutável que um esquerdista, um socialista tocando o país, ele vai quebrar o país, não vai dar certo. Ele esculacha fundo de pensão, ele esculacha a economia, esculhamba tudo e a gente paga a conta, é o que está acontecendo hoje. Não é só a substituição do alface pela chicória. É simplesmente o Lula falando que você não deve comprar no mercado. Pô, o vídeo dele falando isso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Mas é incrível, é o que está acontecendo. O plano Previ, para você ter uma ideia, teve um rendimento de 1,58% em 2024. Tivesse investido na poupança, tinha rendido mais. Pra você ter uma ideia de como foi ruim. E aí eu falo para você, funcionário do Banco do Brasil, concursado, que estava pensando no pai dos pobres, faz o L agora, que te roubaram. Faz o L com vontade e chora. E aí eu quero lembrar você o que o PT já fez com fundos de pensão. Vamos lá, teve a CPI dos fundos de pensão, Funcef da Caixa, Postales do Correio, Petros da Petrobras e Previ do Banco do Brasil tiveram perdas de 6,6 bilhões, além de sofrerem desvalorização na casa de 113 bilhões de reais entre 2011 e 2015. O PT já afanou, quebrou o seu fundo de pensão e está fazendo isso de novo. Só para você ter uma ideia, conforme o relatório final apresentado em 2016, a rentabilidade da Previ no período ficou em 68,9 bilhões abaixo da meta, um prejuízo de quase 70 bilhões de reais no período. Na Petros, o valor abaixo da meta foi 22,3 bilhões, no Funcef 18,1 e na Postales 4,1. Não é prejuízo de 100 conto, é de bilhão de reais. É orçamento de metrópole que eles conseguem esculhambar no prejuízo que eles dão para esses fundos de pensão. Sabe a Sete Brasil? A Sete foi investigada na Operação Greenfield, da Polícia Federal. Ela estava vinculada a propinas do chamado Petrolão. Pedro Barusco, que era gerente da Petrobras, ele afirmou em delação premiada que se tornou diretor da Sete e a Sete era um duto para escoamento de propinas. Só para você ter uma ideia do tamanho do esquema que eles armam. O que o governo queria? Ele queria que a Petrobras estivesse presente em toda a exploração do pré-sal. E aí faltava estatal para isso, criaram a Sete para arrecadar capital no meio disso tudo, e você sabe a finalidade desse capital. E sabe aonde vinha o investimento que ia na Sete? Justamente nos fundos de pensão, como o da Previ, Funcef, entre outros tantos. E aí veio o prejuízo. A Sete Brasil, depois disso tudo, pediu falência, com dívidas de 17 bilhões. É uma estatal, quem paga o prejuízo? Você, que nunca recebe o lucro. Tanto é assim que os Correios assumiram uma dívida de 7,6 bilhões para socorrer a Postales dos prejuízos causados pelo governo Dilma. A Postales, só para relembrar, era o fundo de pensão dos Correios. Ou seja, invariavelmente em toda a cadeia onde o PT está envolvido, existe rombo, existe prejuízo e existe denúncia de corrupção. Agora, não podia ser diferente.